Instituto Querô, filme Além da Tela, 1 e 28 de fevereiro, Santos, dia 22/7, turma 1, em uma sala de aula, um rapaz ao microfone. E temos as jovens aqui, que vai falar sobre esse filme, que foi gravado no ano passado, que estão se formando nesse ano aqui. É um filme que se chama Além da Tela, é um filme que fala sobre como a tecnologia está interferindo na nossa vida. Foi um filme desafiador, que foi um filme feito em formato online. Então, assim, é bem rapidinho, é uns 15 minutos de filme, é um curta-metragem. E após esse filme, vou abrir para as diretoras falarem um pouco sobre o filme e falar como foi a produção do filme. Tá legal? Em outro momento... Pessoal, esse aqui foi o filme Além da Tela. Vamos ter um bate-papo com a produção do filme sobre o filme. Eu quis trazer esse projeto para os nonos anos, porque esse ano o Querô esteve aqui. A gente fez o projeto Querô na escola, mas foi com os oitavos anos. E aí daí alguém do nono ano perguntou se eu ia fazer com eles esse projeto. Aí eu falei, não, vamos pegar outro projeto e aproximar o Querô com os nonos anos também. Então foi a ideia de trazer esse filme para cá, que a Juliana escolheu, para mostrar para vocês. Vou chamar aqui a Duda, que foi assistente de direção do filme, e a Bianca, que é ex-aluna aqui da 28 também, que fez a direção de arte do filme. Pode ficar para ler. Duda e Bianca colocam-se ao lado do rapaz diante de um grupo de alunos. Tá bom? E aí vamos falar um pouco como foi fazer o filme, como chegou nessa temática também, como foi fazer o filme na pandemia, e como se faz um filme de documentário, né? Porque isso aqui é um documentário, e para quem não sabe, documentário também é um filme, também é um produto de audiovisual, né? Duda, pode falar. O rapaz entrega o microfone a Duda. Oi, né? Bom dia para todos. Duda sorri. Ela é negra. Eu sou a Maria Eduarda, né? Fui assistente de direção e... O rapaz aproxima o microfone do rosto de Duda. Esqueci desse detalhe. Bom, basicamente o documentário ele é meio que um recorte da sua realidade ali, né? Algo que você está vivendo e quer documentar assim, né? Quer registrar de alguma forma. Só que ele é basicamente feito... Orientada pelo rapaz, Duda se aproxima dos alunos. Na edição mesmo. Você vai lá, você grava, você imagina ele de uma forma, mas ele é realmente feito quando ele vai para a edição. É basicamente isso. A gente tinha que pesquisar com personagens que sejam parecidos com a temática do filme, que no caso era tecnologia. A gente tinha que pesquisar pessoas que trabalhassem na área ou que tinham algum envolvimento com isso. Então, quando a gente começou essa pesquisa toda, a gente tinha que ir em qualquer meio tecnológico, né? Então, no caso, a gente foi em redes sociais, no Instagram, buscava pessoas que tinham esse perfil, a gente buscava, no Google, pessoas que trabalham atualmente no Brasil com tecnologia, seja a parte de programação ou a parte de falar publicamente em um vídeo, assim. A gente tinha que ir atrás dessas pessoas. E algumas pessoas foram a Regina Bittar, que foi a primeira voz do Google aqui no Brasil. Aí a Fernanda, que ela é psicóloga, mas ela também é voltada para uma área mais tecnológica, de como a tecnologia afeta a gente hoje em dia. Aí o Renato, que ele também tem um projeto que é para pessoas PCD, né, que ele também usa a impressora 3D, uma forma de tecnologia, para aproximar as pessoas. O Rodrigo, ele também tem um projeto, se eu não me engano, que envolve a tecnologia e também questões sociais. Foi basicamente isso, e também não foram só eles que foram entrevistados, assim. Tinha muita gente que a gente foi selecionando, fazendo pré-entrevista, mas a gente foi escolhendo pessoas que tinham mais a agregar ao filme. Sobre a arte, não tinha muito o que fazer, né? Eu tinha mais que Bianca. informar eles o que eles não podiam usar, porque
à distância, não tem como você falar, você vai usar tal roupa. Ela é branca, de cabelos castanhos e lisos. Porque você não pode proporcionar para a pessoa a roupa, ou então, você vai usar tal maquiagem. Mas a pessoa não tem batom. E aí? Faz o quê? Mas foi bem complicado. Foi basicamente isso, fazer o manual, explicar o que podia, o que não podia usar. E é isso que eu tenho para falar. E é isso, pessoal. Obrigado. O rapaz. Valeu mais uma vez, obrigado. Valeu. Filme Além da Tela, 1 e 28 de fevereiro, Santos, dia 22/7, A gente turma vai ter 2. um filme chamado Além da Tela. O rapaz. É um filme documentário, para quem não sabe, um documentário também é um filme. Ele foi realizado no ano passado, de forma online, durante a pandemia ainda. É um filme que fala sobre como a tecnologia avançou na nossa vida. E assim, depois que a gente exibiu o filme, é um filme bem rapidinho, tem uns 15 minutos de filme, é um curta-metragem. Logo após isso, vamos ter um bate-papo com a produção do filme para falar como foi gravar essa produção também, tá legal? E é isso, pessoal, uma ótima sessão. Pessoal, esse foi o filme Além da Tela, que foi gravado no ano passado com a turma do primeiro ano. Vou trazer aqui agora a Duda, que foi assistente de direção desse filme, e Bianca, que é ex-aluna aqui, da 28 também, que fez a direção de arte desse filme também. E vamos falar um pouco como foi fazer a produção desse filme, né? Desde o briefing, né, da pesquisa até o filme que é hoje. Duda e Bianca ao lado do rapaz. Ele entrega o microfone a Duda. Ela se aproxima de algumas pessoas sentadas em cadeiras. Bom dia para todo mundo. Eu sou a Maria Eduarda. Fiz assistente de direção e... É negra, usa o cabelo preso em um coque. Era pandemia, né? A gente não sabia muito bem como fazer e o que fazer. E era tudo novo, né? Então, basicamente foi ir se descobrindo aos poucos e descobrindo o documentário também. Bom, a ideia inicial do documentário era algo sobre a inteligência artificial, como a gente ia interagir com ela, mas aí conforme foi fazendo pré-entrevista, achando personagens, buscando pessoas que se encaixassem com o tema, ele foi se transformando, né? E acho que basicamente é isso, sobre como foi surgindo o documentário. E em relação às pré-entrevistas, a gente, no caso eu, né? Eu, no caso, tive que ter uma certa disponibilidade ali para os personagens. E tinha personagem que poderia ser entrevistado às 8 da manhã. Aí eu tinha que ter essa disponibilidade. Tinha personagem que era só às 7, 8 da noite. Aí também tinha que ter esse horário disponível. E tinha que pensar nas perguntas também, se as perguntas eram coerentes ao tema do filme. E, bom, foi 4 personagens, mas antes disso teve várias pessoas que foram pesquisadas, foram entrevistadas até chegarem nesses 4. Duda entrega o microfone ao rapaz. Vou precisar uma coisa aqui rapidinho, pessoal. Qual a diferença do documentário para a ficção? A ficção, ela já é um roteiro pronto já. Então tem lá a primeira cena, a segunda cena, terceira cena. O documentário não. O documentário, ele só vai surgir na mesa de edição. Porque, assim, não tem um começo, meio e fim, exatamente. Então, assim, nós temos a ideia do documentário, qual tema queremos falar, e nisso é uma grande pesquisa, porque é uma grande responsabilidade fazer um filme, porque é um filme que vai ficar para sempre passando. Então, assim, a ideia inicialmente, como ela falou, era para falar sobre o robô de inteligência artificial. E aí, tipo, durante a pesquisa, foram entrevistando pessoas, aí foi vendo que o documentário foi indo para um outro lado, que falou sobre isso, né? Sobre o além da tela, como a tecnologia está avançando e como, tipo assim, ela está nos ajudando também, como pode estar
ajudando a humanidade em geral, né, avançando em cada coisa. Hoje em dia tá com fome, é só abrir o aplicativo que você pede alguma coisa, mas também como tá, tipo assim, a questão de viver, né? Tipo, como a gente está querendo viver, fazer as coisas, como temos, assim, entrevistou a primeira dubladora, né? A primeira voz original da voz do Google Tradutor aqui do Brasil. E ela fala sobre isso, né? Do tipo, qual a graça tem você viajar e saber tudo o que vai acontecer? O legal é você, sei lá, se aventurar e pegar o desconhecido. Então, assim, a tecnologia está tirando isso da gente. Do tipo, a gente sabe qual é a rota, o que vai acontecer, não tem mais a conexão da vida da pessoa, chega no Facebook, sabe a vida de todo mundo, no Instagram, TikTok, sabe como é a casa da pessoa, né? Os YouTubers também, que expõem a vida deles. E também como um documentário fizeram esse filme durante a pandemia. Então, assim, ninguém do Queiro até então sabia fazer um filme online. Ninguém sabia como dar... Professores, então, né? Como dar aula online, como fazer um atendimento online. Ninguém sabia. Então, assim, a gente teve que se reinventar nisso. Do tipo, como fazer a produção? Tem uma pesquisa. O bom disso é que aproximou... tivemos a chance de pegar pessoas por todo o Brasil também. Se fosse o Queiro normal aqui, um documentário daqui do Queiro, seria totalmente municipal. A gente pegaria alguém daqui da Baixada mesmo, que trabalha com isso, e vamos fazer um documentário sobre isso. Mas não, teve a chance de, tipo, conseguir se conectar com a primeira voz do Google, sabe? Antigamente, seria impossível fazer, seria um alto caminho para isso poder acontecer, sabe? Então, assim, esse que foi o bom de fazer um documentário online, mas também foi uma nova descoberta. Então, assim, tem 15 minutos esse documentário, mas, assim, a pré-entrevista foi quanto mesmo? O rapaz entrega o microfone a Bianca. Ela é branca e tem cabelos castanhos. As pré-entrevistas levaram em torno de o quê? 10, 15 minutos, meia hora no máximo. E teve bastante gente, né? Não pode esquecer desse ponto. Aí foi filtrando. Aí na entrevista mesmo dos 4 personagens foi em torno do quê? 1 hora, Duda? Duda e Bianca se entreolham. Por volta de 1 hora. Então imagina para o quê? 15 minutinhos, mais de umas 5 horas, por exemplo, de gravação. Então 5 horas de gravação, 4 horas de gravação. Filtrar tudo isso é um caos. Tadinho de quem editou. De edição, tem que assistir essas 4 horas e ver o que se encaixa no filme. Aí assiste, vê, nossa, seleciona tudo, aí tem que ver, rever, até a pessoa decorar tudo. E como fazer a arte? Você fez a arte do filme, né? Como fazer a arte no formato online, né? Porque No ficção você escolheria ali pessoalmente, com as pessoas roupas, veria a maquiagem. Mas no online eu só consegui fazer um manual mesmo, instruir o que podia, o que não podia, o que iria ficar ruim com a câmera. É basicamente isso. Pessoal, é isso. Siga @Instituto Queiro, beleza? Filme Raízes, ETEC, doutora Ruth Cardoso, São Vicente, dia 16/8 às 8h30. Para quem não conhece, o Instituto Queiro é uma ONG de audiovisual aqui em Santos, que existe desde 2006, e é um instituto, uma produtora, que tem vários projetos sociais. E um dos projetos, o principal projeto, se chama Oficinas Queiro, que é um curso de 2 anos, no qual capacita jovens de 13 a 19 anos no audiovisual. Então, a gente aprende tudo sobre por trás das câmeras. Então, a gente aprende sobre como fazer um roteiro, como estruturar um roteiro, planos do cinema, como mexer numa câmera, edição, produção. Então, é um curso bem completo e o Queiro nos insere no mercado do audiovisual. Eu sou formado pelo Queiro em 2013 e 2014. Eu tenho aqui pessoas da minha equipe, Paulinho, que se formou no ano passado. Temos o B e a Mayara, que estão se formando esse ano também. E nós estamos aqui, pessoal, para mostrar um filme chamado Raízes, que foi a convite da professora Gislaine, para estarmos aqui, já que vocês estão produzindo um documentário, certo? Então, a gente vai exibir o filme, tá bom? Depois da exibição do filme, vamos abrir para perguntas sobre como foi a produção, sobre o filme também,
pela temática também. A sala de aula na penumbra. Em um monitor, o filme é exibido para os alunos. Com as luzes acesas, 2 jovens ao lado do rapaz. Mas esse ano a gente está produzindo coisas novas, né? E aí a gente produziu agora o nosso videoclipe do ano. E aí a gente teve que fazer captação. E, tipo, tipo, na hora que você vai, a pessoa fala, não, dói um pouco, você fica triste, que você sai assim, ai, não vou levar nada de volta. Mas quando fala assim, é uma coisa, uma euforia. Uma vez, quando eu estava fazendo captação aqui em São Vicente mesmo, porque eu sou daqui, e aí a gente estava fazendo e eu consegui 4 pacotes de pão. Eu saí pulando, assim, ó. Ai, eu consegui 4 pacotes de pão. Aí eu cheguei na base, a gente, vamos fazer lanche com patê para todo mundo da equipe. Aí a equipe toda comeu pão com patê. E foi o pão que eu busquei. Mas assim, produzem filmes com o celular também. Hoje a tecnologia está tão avançada que dá para criar filme com o celular. Então assim, videoclipes são gravados com o celular também. Tem dicas na internet como fazer captação de som. Então assim, não precisa mais de uma câmera hiper mega blaster para fazer arte. Então assim, não é somente Marvel e Hollywood que fazem arte. Todo mundo pode fazer cinema e todo mundo pode contar a sua história através do audiovisual, tá bom? Filme Raízes. ETEC Doutora Ruth Cardoso, São Vicente. Dia 16/8, às 9h30. Em outra sala de aula, o filme é exibido à turma. Na tela do monitor, os créditos iniciais. As luzes acesas. A gente vai falar um pouco mais sobre o filme, como foi a produção. Eu vou chamar os diretores aqui, o Bey e a Mayara. Pode vir aqui para frente, por favor. Bey e Mayara levantam-se e se aproximam do rapaz. Vamos falar um pouco sobre o filme, como foi a produção, um pouco sobre o tema, como foi gravar isso, como foi importante, tá bom? E aí depois a gente abre para perguntas, tá bom? Tanto sobre o filme, tanto sobre a produção. Quando Mayara. a gente começou o bate-papo ano passado, a gente quando entra no Queiro, já é um turbilhão de informações que a gente tem. A gente não sabe por onde começar e o primeiro ano a gente tem que fazer 3 documentários. O segundo ano a gente faz uma ficção. E como a gente estava num contexto de pandemia, a gente não sabia exatamente como que ia funcionar porque estava impossível de gravar com as pessoas presencialmente. Então, primeiro foi a correria de argumentos, de ideias de filme. Veio várias ideias incríveis, mas várias inviáveis para o momento. Então, teve todo um corte, teve toda uma conversa, a gente teve uma tutoria da Raquel, que é uma mulher maravilhosa, a gente teve todo o cuidado com a história, com a narrativa. Quando a gente decidiu que seria essa história, o filme ele passou por vários cortes. Ele era de um jeito no começo, aí um bate-papo já mudou o contexto dele. Um exemplo, o filme, na verdade, ia começar com as mulheres sem maquiagem e elas se construindo. E uma colega falou, mas isso não seria reforçar um estereótipo de que mulheres pretas têm que estar maquiadas para ser bonita? Um comentário já mudou o filme inteiro, já mudou todo o contexto. Então, já começar também com esse mini conselho, que a gente às vezes é muito apegado na nossa ideia e aí não está aberto a mudanças. Então, sempre a gente tem o nosso argumento, a gente tem aquele apego com a história, mas e de cabeça aberta, porque vai ter outras pessoas ali que vão falar coisa muito importante. Por isso que existe também essa diversidade em toda a produção, para a gente ouvir outras pessoas de outros lugares, de outras bolhas, para a gente poder expandir essa narrativa. E aí, quando a gente definiu, a gente passa pelo processo de gravação com os personagens, vai todo atrás dos recortes que a gente quer de pessoa. A gente teve a questão da decupagem. Tudo isso é um monstro para a gente, que a gente estava tudo à distância. Foi bastante difícil o processo. A gente tinha o quê? 2 meses? 3? Acho que 2 meses. 2 meses para essa correria, tudo regradinho. Então, foi bem complicado. Foi assustador no começo, mas deu tudo certo. E, assim, o cuidado com as personagens, como elas estavam à distância, a gente aqui falando com vocês, eu consigo ver o rosto de cada um, eu consigo decifrar de alguma forma o olhar de cada, mas ali na internet, pausava 2 segundos, dava uma travada, eu já não sei o que ela quis dizer com aquela respiração, já não sei o que ela quis dizer com aquela pausa. O momento onde o B pergunta para a Gabi o que você acha que mudaria na sua vida se hoje você fosse uma mulher branca. Ela para. E isso, se fosse presencialmente, tenho certeza que a personagem teria chorado e tudo mais, só que é diferente a distância. Então, a gente teve que ter um cuidado com as personagens ali, e é difícil. O tempo inteiro a internet caindo, o tempo inteiro uma chuva, o tempo inteiro um carro, um cachorro. E, enfim, deu tudo certo no final. Na hora do recorte de montagem, aí que é pior ainda, porque o filme está de um jeito... O filme a gente fala que eles são 3 filmes, né? A gente tem o filme antes de gravar, o filme durante a gravação e o filme depois que vai para a montagem. Algumas coisas mudaram, mas ainda assim dentro do recorte que a gente tinha pensado. E ainda aquela coisa de deixar a ideia aberta. Passou por vários cortes, chegamos nesse que está incrível e acho que é isso, por enquanto.
falar? Maiara passa o microfone para B. Qual a sua experiência com a produção também? Então, Ponto de vista? é que a questão é que o argumento ele veio da Maiara, né? E aí eu fui escolhido para fazer a direção junto com ela. Porque na questão do Queiro, a gente trabalha com a produção com 2 pessoas, então a direção acabou sendo eu e ela. E aí, tipo, a gente teve que dividir todo esse processo. Foi uma coisa, tipo, muito compartilhada entre a gente. Então a gente teve, tipo, todos os passos a gente tinha que dividir. Então era uma questão de, tipo, a gente tem que escolher os personagens. Aí tinha uma lista. Aí tinha que, tipo, passar tudo, rever as entrevistas e conversar entre eu e ela. E aí, tipo, como era um negócio muito corrido, a gente tinha que estar muito em sintonia para não ficar. Tinha que ser. Tinha que ser babado, porque senão a gente não conseguia fazer as coisas a tempo. Tipo, tinha que entregar a lista de personagens até certo dia. Aí eu, meu Deus, a Maiara não mandou mensagem ainda. Eu sou inacessível, eu não respondo nos horários certos. Mas, E aí era correria isso. mas foi uma experiência incrível, principalmente, eu acho que durante as entrevistas, tipo, conhecer as meninas, conhecer de verdade mesmo, porque foi uma coisa muito de acolhimento, de, tipo, enquanto a gente estava conhecendo elas, a gente estava se conhecendo também. Porque foi um processo assim de, tipo, você ver elas falando dessa dor que elas estavam sentindo e você sofrer junto. Você lembrar das coisas que você passou e você ficar, tipo, meu Deus, por que a gente está passando por isso de novo? Por que a gente ainda está falando disso em pleno 2022? Era isso que passava o tempo inteiro na nossa cabeça. E as personagens, são 4 personagens, tem um recorte ali de idade e de locais do Brasil. A Vlad, ela é nordestina, a Giovana, ela é daqui da Baixada, a Angel, ela é de São Paulo, a Gabi, acho que é daqui também. E a gente ia conversando, e aí eu conversava muito com o B. Eu não tenho a menor dúvida de que eu sou uma mulher preta, mas aí a Angel me falava um recorte dela, porque além de uma mulher preta, ela é uma mulher trans. E ela me contava uma coisa, eu ficava, cara, eu não sei nada. Eu acho que eu conheço a minha bolha e eu não conheço. E tem outras vertentes de dor, tem outros recortes. E parece que tem muita coisa que não entrou no filme, porque a gente tem que também ter a noção do tempo, mas tinha tanta coisa ali que ela falava que para mim era absurdo. Parecia que ela estava contando uma história de 1500 e não era. Aconteceu ontem com ela. Uma perseguição, alguém chutar uma bolsa, alguém ir atrás e falar, então, te achei ridícula. Uma coisa assim, fora de série. Mas foi importante para a gente ter esse contato, até para a nossa turma, que a equipe tinham várias pessoas pretas, mas também tinham várias pessoas brancas que terminava a ligação, estava todo mundo em prantos, falando, eu não tinha a menor ideia que isso acontecia. E aí a gente tinha esse contato maravilhoso para essas pessoas, como a Índia falou, ver isso acontecer e fazer alguma coisa. Mas a gente entende que tem todo um lance da gente travar nesse tipo de situação. O que a gente vai fazer? Parece tão... A gente acha que, enfim, vai agir de determinadas formas. Chega na hora da situação, a gente não sabe o que faz, a gente trava. Mas foi importante para a gente se conhecer e isso ajudou muito na nossa autoestima. Toda a conversa que a gente teve com elas, a gente criou amizades. A Vlad, uma mulher que a gente achava que a gente nunca ia conversar, super ocupada, famosa. Mas, assim, incrível os papos que a gente trocou e ajudou muito para o nosso enriquecimento como artistas também. Foi o primeiro documentário, primeiro de muitos. E, assim, foi incrível. Foi assustador, porque a gente pensava, é impossível, não tem como gravar à distância. Eu já não acho que tem como gravar pessoalmente, imagina a distância. E deu certo, é muito gostoso ver no final, ver as reações, ver as pessoas comentando o que acharam, o feedback, para a gente melhorar num próximo. É muito importante isso tudo. Maiara passa o microfone para B. Só para complementar o que ela estava falando da questão de, tipo, a gente ter tido muito que cortar, né, das histórias, porque o Raízes tem o quê? 17 minutos, eu acho, né? 17 minutos. A cada gravação, que são 4 entrevistas, cada gravação tinha 5 horas, 3 horas de entrevista. Então, tipo, era surreal o tanto de coisa que elas falaram pra gente. Era metade do que a gente tirou, dava para fazer mais uns 3 filmes completamente diferentes desse. Porque é muita história que a gente teve que tirar. É um processo que dói, de, tipo, você tá lá na ilha de edição e aí você fala, ai, tem que cortar isso aqui. Aí você fala, mas eu não quero cortar. Mas tem um limite de tempo o filme, então a gente tinha que escolher com cuidado. Mas, tipo, ver isso agora, assim, porque agora eu e a Mara, a gente assiste, a gente já decorou tudo que elas falam. Se pegar a gente ali atrás, a gente estava falando junto com elas. Sim. Então, a gente sempre sabe. Mas é um negócio que ainda emociona a gente. Parece que toda vez que eu vejo Raiz, eu estou vendo pela primeira vez. Sim, total. Estamos abertos às perguntas agora. Ainda mais que vocês vão fazer uma matéria sobre isso, vão gravar. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Quer falar? Deixa eu pegar o microfone até você. O rapaz vai até uma jovem sentada no fundo da sala, entrega o microfone e volta para a frente. Eu queria perguntar se vocês já conheciam as mulheres e as meninas no geral antes de gravarem. Tipo, como foi o processo de vocês contatarem elas antes para gravar?
O rapaz vai até a aluna e pega o microfone. Peraí. Ah, gente, é saída e volta, calma aí. Volta e entrega o microfone a B. Então, o processo ele começa a partir do pitching da Mayara, né, que ela foi a argumentista do Raízes, e aí teve essa questão de, tipo, ela tinha ideias das personagens que ela queria chamar. Eu acho que do original só entrou duas, né, que foi a Giovanna e a Vládia. A Vládia já era um alvo, assim, nosso, só que ela era meio que uma ideia mais inalcançável, porque a Vládia, ela realmente ela é muito culpada, ela é muito requisitada, ela. Então, a gente não pensou que a gente ia conseguir, mas como que tinha esse recorte, a gente queria que tivesse uma pessoa que fosse, pelo menos, do perfil dela. Então, a gente entrou em contato com as meninas, a gente entrou em contato a partir de, tipo, redes sociais, a gente chamava no Insta ou alguma coisa assim, pediu contato, pediu e-mail para falar, para ter o documento formal também, para a gente poder usar como declaração, que a gente chamou. Porque tudo entra nos créditos. Até as meninas que a gente fez essas pré-entrevistas e não entraram estão nos créditos também, como colaborações e agradecimentos, né? Então, foi esse processo assim. Aí, as outras meninas, a questão da Angel e da Gabi foi um pouquinho mais complicada, porque antes da Angel tinha outra personagem, era a Elo, né? Era a Heloísa. A Heloísa, e ela chegou a ser selecionada pela gente, só que no dia de fazer a entrevista dela, ela ficou muito mal, estava sem internet, a irmã dela foi parar no hospital, então, tipo, aconteceu um monte de coisa, e isso já era em cima da hora, e a gente teve que achar outra personagem, aí eu falei assim, então, vamos ter um recorte trans na história também? E aí a gente procurou e a gente achou a Angel. E aí a gente chamou a Angel. A Angel era uma conhecida da Mayara, ela é influencer digital, ela é famosa no TikTok e tudo mais, então a gente chamou ela para participar. E a Gabi, ela acabou entrando bem depois, quando outra personagem acabou caindo, que aí a nossa tutora de direção, que era a Raquel Pellegrini, ela chegou e falou assim, eu conheço uma pessoa que trabalha na televisão e que ela é preta, e ela tem um monte de história para contar. Então, a gente falou, traz ela aqui que a gente vai entrevistar ela agora. Então, aí a gente acabou incluindo a Gabi também. Sim. Perdão. A produção é isso, pessoal. É pegar, entrar em contato, correr atrás. Manda e-mail, manda uma DM, manda um tweet, SMS, vai na porta da pessoa de algum jeito. Assim, é correr atrás pelo bem do filme, tá bom? E assim, sejam caras de paus mesmo. Porque a pessoa, a gente acha que é a pessoa inacessível, mas o contato aqui, em vários caminhos, diretamente talvez não, mas em vários caminhos, vocês conseguem. A gente acabou chamando muitas pessoas que a gente considerou inacessível, né, na real. Porque, um monte, porque a nossa tutora de direção, ela tem um contato da Mind, que é uma agência muito famosa com famosos, então a gente chamou, tipo, Camila de Lucas, Alcione, a gente chamou, tipo, um monte de gente famosa. E a gente falou, que nem ela falou aqui, o não a gente já tem, então a gente vai caçar o sim. Aí a gente falou, então, produção, tenta aí arranjar pra gente. O microfone é entregue a um aluno. Queria saber quais foram os tipos de personagem que você tinha pensado, porque como tinha os personagens originais, tipo assim, você queria realmente pessoas de várias idades, pessoas, sei lá, de diferentes regiões do Brasil. Eu queria saber qual foi a sua ideia inicial para a construção desse casting. Ele entrega o microfone ao rapaz, que passa para a Mayara. No Querô, a gente, que nem o B falou, a história do pitching. Quando a gente vai apresentar as ideias, primeiro vem um toró de ideias. Vamos falar sobre isso aqui, vamos falar sobre isso aqui, vamos falar sobre isso aqui, e começa. Aí tem uma seleção dessas ideias que são mais viáveis para o momento. No caso, era um contexto de pandemia, a gente tinha que ver o que era mais viável para se gravar à distância. Depois dessa seleção, tem outra peneira, que aí a gente vai para o processo de pitching. E aí a gente cria todo um argumento, ou todo uns slides, enfim. A gente escolhia o que a gente queria fazer, eu montei os slides e eu tinha algumas personagens em mente. A Giovana é uma prima minha, e aí eu pensei, poxa, é mais acessível porque a bicha mora aqui do lado. Bate no portão e ela vai lá fazer. Mas aí eu falei, então vamos pensar longe, vamos pensar na Vládia. Vai que acontece. E tinha umas outras personagens que eram colegas minhas também. Mas como o pessoal da turma tem todo mundo conhece uma pessoa preta, e aí a Raquel ela tinha contato de pessoas muito famosas, a gente pensou, é isso, vamos jogar para longe. O recorte, a princípio, era só de idades, mas quando a gente conseguiu a possibilidade da Vládia, eu falei, então, eu já entendi que a gente pode explorar isso. A ideia era expandir mais, pegar pessoas de outras regiões mesmo, conseguir uma pessoa do Sul, conseguir uma pessoa do Nordeste, sabe? Mas não funcionou por questão de tempo mesmo. Mas se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, tenho certeza que ficaria até mais explorado essa questão do Brasil, outras bolhas que a gente desconhece. Mas, inicialmente, o recorte era esse, e aí a gente conseguiu ficar limitado a dois estados só? Acho que foi isso. 2 regiões. E aí foi isso.
Entendeu? Maiara passa o microfone para B. Também que acabou, tipo, essa questão da gente ter sido forçado a gravar online foi que isso permitiu que a gente pudesse chamar essas pessoas de longe, né? Sim. A gente meio que usufruiu das nossas limitações, porque falaram pra gente, vai ter que gravar online. A gente ficou, meu Deus, eu tenho que gravar online. Muito chato. Aí quando a Maiara conseguiu, tipo, falar, então vamos fazer com gente de longe, aí a gente pensou, putz, é muito melhor do que se a gente estivesse gravando aqui e a gente só falasse com o pessoal da Baixada, porque ia ser uma visão muito mais limitada do que com a Vládia contando as vivências dela, tipo, bem lá de longe. Em outro momento, Mas eu queria dizer mais uma vez, assim, o quanto é importante contar histórias. Hoje em dia a tecnologia está muito mais avançada, dá para gravar filme com celular, muitos filmes hoje em dia são gravados com celular, então contem as histórias, façam arte. Todo mundo pode fazer arte, todo mundo tem acesso à arte. Não é somente Hollywood e Marvel que faz cinema, todo mundo pode fazer cinema. Vocês agora vão ter esse projeto de pegar, sair para contar histórias também. Então, assim, vocês vão se surpreender muito de quantas histórias tem aí para ser contadas, tá bom? Mas, assim, não desiste, tipo, se alguém gostar, continua fazendo, tá bom? Nem que seja para o YouTube, para o TikTok, Instagram, todos são meios de comunicação bons para começar essa carreira também, tá bom? Nem que seja por hobby. Mas assim, eu sei que cada um aqui tem uma história para contar, conhece alguém, tem a vontade de falar alguma coisa, então apenas façam a arte do cinema, tá bom? E muito obrigado, pessoal. filme For Players, Uma e Lorena Cubatão, dia 26/8 às 14 horas, turma 1. Então, nós trouxemos aqui hoje um projeto chamado Sessão Queiro, no qual nós exibimos os filmes produzidos por nós, da turma do Oficinas Queiro, do primeiro ano, do ano passado, nas escolas. Nós temos aqui os diretores, Citrô e Gabriel, que estão ali atrás, que depois vão bater um papo sobre o filme. E nós vamos exibir aqui o filme chamado For Players, que é sobre o mundo de videogame, né? Quer falar alguma coisa sobre o filme? Quer falar depois? Depois? Tá bom. Porque, pessoal, boa, a sessão é rapidinho, tem uns 15 minutinhos, logo depois a gente bate o papo sobre. Esse foi o filme que foi gravado no ano passado. Até ano passado, eles estavam enfrentando a pandemia. Os diretores se aproximam do rapaz. Documentário, que também é um filme, para quem não sabe, documentários são filmes, que foi feito totalmente de forma online. E também como foi difícil fazer um filme online. Porque é o seguinte, até a pandemia chegar, ninguém sabia como fazer um filme online, como fazer aula online. Então foi toda uma adaptação que a turma deles tiveram que se adaptar para como conseguir realizar isso. Temos aqui o Gabriel, Citrô, diretores do filme, que fazem parte, são formandos, na verdade, do Oficinas Queiro. E o que é o projeto do Oficinas Queiro, primeiramente, antes de tudo, tá? É um projeto de 2 anos, é um curso de 2 anos, que capacita jovens de baixa renda em audiovisual, no qual a gente aprende tudo sobre cinema durante 2 anos. O primeiro ano faz documentário e o segundo ano faz o ficção. E aí eles vão falar um pouquinho mais sobre como foi fazer a gravação do filme, tá? Fala mais sobre o projeto. O rapaz entrega o microfone a Gabriel. Eu sou o Gabriel e agora estou no 2º ano. Ele é negro. E vou começar sobre o filme. Tipo, os games que é uma realidade que tá para todo mundo, mas ao mesmo tempo que é uma realidade que a gente conhece, a gente vê. Não é uma realidade que a gente pode ter sempre, porque um PS4, um Xbox não é tão acessível para todo mundo. E isso do curta mostra um pouco disso da Medusa e do Samuel, que eu acho que é o que a gente que está numa idade próxima sente mais empatia, que através do Free Fire, que é um jogo que tem, a partir do celular você consegue atingir, e ele atingiu bastante coisas grandes, notáveis, através desses games no celular. E o curta, depois eu posso falar mais um pouco, vou deixar o Citro falar, mas o curta, resumindo, é isso. São 4 histórias de pessoas que são próximas da gente, vivem as dificuldades que a gente vive, a Medusa com os filhos dela, mãe solteira, o Samuel com as deles, o cabelo hoje muito melhor do que já esteve, mas passou pelas dificuldades dele para chegar onde chegou. E resumindo é isso. O Gabriel falou, né? Citrô. São essas quatro pessoas, assim, com... É branco e tem barba. Cada um com suas próprias dificuldades, mas todos eles, assim, minorias, né? Todos eles pessoas que não estão lá... Não estão lá em cima, né? Já não nascem ricos, já não nascem com as condições para
poder já ter tudo dado de mão beijada, né? O curta final, que chegou no final, são pessoas que tipo, a gente consegue se aproximar e estão de iguais pra gente. Mas no início seria tipo base ter um personagem como Samuel e um contraponto, alguém que já está meio estourado na cena, tipo, que fez dinheiro com mobile, mas teve outra realidade. Teve acesso aos jogos desde pequeno e tal. E a gente foi atrás desses personagens, né? Porque antes de chegar para juntar essas entrevistas, como era uma questão de pandemia, e a gente fez de casa, com diversos estilos lá, de mandar mensagem para estar com uma roupa específica e nas condições que o personagem conseguisse a iluminação perfeita, porque estava cada um da sua casa. Mas antes disso, tinha uma pré-entrevista com os possíveis personagens e a gente chegou em diversos. O que acontece? A gente tem os primeiros candidatos, a gente faz pré-entrevistas com esses candidatos, que aí já é meia hora de conversa, com os assistentes de direção. Então, nós, diretores, não conversamos com as pessoas até a entrevista em si. A gente tem essa pré-entrevista com todos os candidatos. Depois de ter essa pré-entrevista e pesquisar sobre os candidatos, a gente conversa sobre quais dessas pré-entrevistas a gente vai pegar, quais dessas pessoas a gente vai pegar. Isso de 10 ou mais pessoas, a gente pegou 4. E essa questão da pré-entrevista, das pessoas não terem contato com a gente, é porque o primeiro contato, a pessoa vai contar a história de um jeito. Depois, na entrevista, meio que a pessoa vai falar, do jeito que eu falei, lembra? Da pré-entrevista. Tipo, isso vai quebrar meio que a realidade do relato que a pessoa está dando. Tipo... Pessoal, alguém tem alguma pergunta para os diretores sobre? Tá bom? Beleza. Lembre-se, pessoal, todo ano, em fevereiro, o Queiro abre o processo seletivo para fazer parte das oficinas. Quem quer aprender mais sobre cinema, a gente aprende tudo por trás das câmeras. A gente aprende como fazer um roteiro, como mexer numa câmera, operação de som, edição também, direção. Então, assim, siga o Queiro no Instagram, @Instituto Queiro. E aí segue lá as novidades. Também tem o Queiro na Escola, que tem os filmes do Lorena, que fizemos aqui também. Vai ter o novo filme do Lorena, que vai ser colocado no canal na semana que vem. Então, siga lá as redes sociais para estar por dentro. E quem sabe fazer parte do Queiro para poder também estar produzindo filmes, ok? Muito obrigado. Filme For Players. Uma Lorena Cubatão, dia 26/8 às 14 horas, turma 2. Chamado For Players, tá? Que é um filme lá, temos os diretores aqui, que vão falar depois da exibição. E o For Players é praticamente falar sobre os gamers, né? As pessoas que jogam videogame profissionalmente online. É um documentário, para quem não sabe, o documentário é um filme também. É bem rapidinho, tem uns 15 minutos. Vamos assistir e logo depois vai ter um bate-papo de como aconteceu e como foi fazer esse filme durante a pandemia. Após o filme... São 4 histórias que estão trazendo nossa realidade. Gabriel. Acho que é a que vocês mais podem se aproximar do Samuca, que é jovem e, mesmo com a rotina do trabalho e tal, através do mobile, tenta buscar essa ascensão através do game. Que, tipo, o mobile pode trazer acessibilidade de diversas formas, no game, no audiovisual. Mas é isso que o Gabriel falou, né? For Players Citrou. É um filme muito, muito querido pra gente, né? Que a gente gosta bastante de jogos, nós dois. E o filme queria mostrar isso, sabe? Que essas pessoas que têm suas dificuldades, que são pessoas que nasceram com pouco, né? Não são pessoas que já nasceram ricas, com dinheiro pra gastar. É isso, né? O filme é bastante sobre essa... É um filme esperançoso, né? Essas pessoas que estão tentando e uma delas, inclusive, já conseguiu, né? Que cabelo já está bem estável nessa profissão. Alguém tem alguma pergunta para os diretores? Pessoal, muito obrigado pelo tempo e é isso aí. Filme Raízes, Escola Estadual Francisco Meira, Santos, dia 29/8 às 8 horas. Ela é uma ONG de cinema que existe em Santos desde 2006, desde que quando foi gravado o longa-metragem chamado Queiro também, que é uma peça do Plínio Marcos, que é daqui de Santos também, que foi adaptado para o cinema. E depois disso, os atores, né, que fizeram o filme queriam continuar fazendo cinema, porque eles são da periferia e tal. Foi um projeto social que aconteceu naquela época, lá em 2006.
E aí quiseram continuar, e aí surgiu o Querô, no qual eles aprenderam a como fazer cinema. Então, ao invés de estar atuando, então foi um curso onde se aprendeu tudo por trás das câmeras. Então, teve fotografia, roteiro, direção e tudo mais. Nisso, foram criando curtas-metragens. E aí foi um sucesso que ficou, foi um curso que ficou um sucesso em Santos, que todo ano, desde 2006, o curso capacita jovens entre 14 a 19 anos de baixa renda no audiovisual. Então, assim, a gente aprende tudo sobre cinema. É um curso totalmente gratuito também. Até vocês, caso queiram se inscrever no Querô, todo ano abre a seletiva para fazer esse curso. E nesse curso a gente aprende tudo por trás das câmeras. Então a gente aprende roteiro, fotografia, som, edição, a produção. Nós temos aulas com diretores que estão no mercado de cinema também. Temos estágios também. A Netflix também é parceria do Querô. O Querô não paga nada para se fazer. Então a gente ganha passagem, ganha uniforme. Daí a gente vai exibir o filme. No final vai rolar um bate-papo sobre a produção do filme, onde todo mundo pode perguntar. A sala de aula na penumbra. Em um telão, os créditos iniciais do filme. Em carteiras, os alunos assistem. As luzes acesas. Pessoal, esse é o filme Raízes, que foi produzido pelo primeiro ano, no ano passado. Toda a produção foi feita online. O B... Aqui, B se aproxima. Falar um pouco como foi a produção do filme. Temos a outra diretora, que é a Mayara, que não pôde estar aqui hoje, mas o B vai estar aqui representando. A questão do Raízes, que nem ele falou, a Mayara não conseguiu vir hoje. A Mayara, ela deu o argumento do Raízes, né? A ideia original foi dela, porque ela queria contar a questão do racismo através da história de mulheres pretas. Então, a ideia inicial do Raízes era poder contar tipo, a história dos cabelos, tipo, de onde veio, quais eram as origens, quais eram os significados. E conforme a gente foi fazendo todo o processo de quando a gente escolheu para ser feito o doc, quando eu entrei como direção, a gente acabou fazendo tipo todo o processo de tipo reescrever a ideia e torná-la mais viável para ser contada, porque foi gravado completamente online, então foi à distância, então a gente teve que adaptar porque a gente não ia ter como também contatar pessoas especialistas e tudo mais, então a gente falou, vamos tentar sair desse meio e fazer uma coisa mais sobre como as mulheres usam esses cabelos agora, qual é o significado deles agora e não como eles eram desde o começo, né? Então a gente pegou mulheres pretas de várias partes do Brasil, assim, era a nossa ideia, pegar de várias cidades e várias partes do Brasil. Essa questão dele ser online ajudou a gente, que a gente conseguiu a Vládia Góes, que ela é uma figurinista muito famosa e ela é lá do Nordeste. Então a gente conseguiu trazer ela para falar com a gente. E tipo, as meninas elas são de partes diferentes, lugares diferentes, de idades diferentes, condições sociais diferentes. Então a gente trouxe várias vivências, né, para ser contada através da perspectiva de tipo, o que seu cabelo significa para você, como é que você vive com ele, o que ele representa, como é que você se sente, como é que isso te afeta. E aí ter essas perspectivas dessas mulheres e tipo, tentar contar uma história que não é só delas, a partir dos olhos delas, né? Vocês pesquisaram quantas pessoas antes de fechar essas? Então, o original tinha 5 personagens, que era o pitching da Mayara. Aí a gente tinha fechado com 5, a gente fez pré-entrevista com acho que umas 25 pessoas. Então a gente passou por muitas fases de pesquisa para achar as pessoas certas. A Vládia estava no pitching original, então a gente conseguiu, ela foi muito bom. A gente tentou contatar várias pessoas muito famosas também, que a gente teve contato. A gente quase conseguiu chamar a Negrali para participar, a Camila de Lucas também. O único problema delas não terem entrado foi tipo uns problemas de calendário, porque a gente tinha um horário muito fechado para gravar, porque o Querô ele tem um calendário próprio. Então a gente não conseguia estar à disponibilidade delas, elas tinham que estar a nossa, e aí teve esse conflito. Mas a gente conseguiu, a gente fechou em 4. Na verdade, ia ter mais uma menina, só que durante as gravações ela não estava conseguindo comparecer, porque a família dela começou a ficar doente. Então a gente teve que cortar ela do doc, infelizmente, a Heloísa. Mas ela tá acreditada como agradecimentos, porque ela realmente ajudou muito, ela era uma personagem muito boa, ela contribuía muito para a história. E a gente acabou fechando com essas 4. O rapaz entrega o microfone a uma aluna. Não é uma pergunta, é só uma observação que vocês acabaram de falar da Angel, que era difícil para ela a maquiagem, do cabelo também, que qual é o nome daquela do cabelo grisalha? Vlad, é isso que ela falou, que não é necessário ter cabelo liso, cabelo cacheado para ter crespo, para se sentir mulher negra, né? E é bom também, porque assim, na hora que ela falou da maquiagem, ela mostrou a fragilidade dela e também toca outras pessoas, que nem eu, por exemplo, com a acne, tem lugares que eu não consigo sair sem maquiagem.
E eu fico, tipo, nervosa, assim, o cabelo liso também. As minhas amigas negras ficam falando, ai, por que você não entra na transição, não faz isso, porque não sei o que lá. Desde sempre, alisei o cabelo, desde os 6 anos, hoje eu tenho 16. E, às vezes, eu fico, ai, meu Deus, será que eu sou menos negra por não entrar na transição, embora já tenha entrado e tenha saído? Será que eu sou menos isso? Então, assim, mostrar a fragilidade delas toca a gente e outras pessoas como eu a serem melhores. Obrigada. Sim, lindo. Quer falar? O rapaz pega o microfone e entrega a B. Então, a questão desse negócio da Angel, muita gente falava pra gente, né, sobre isso. Principalmente quando a gente tava editando o doc de... as meninas têm todas cabelo cacheado, o doc é sobre cabelo, mas a Angel tá usando lace. O que a gente faz? Porque a gente não ia pedir pra ela tirar... Ela chegou na entrevista com a Lace, a gente não ia pedir pra ela tirar a lace e mostrar o cabelo dela. Porque a Angel, ela tem o cabelo crespo, mas ela geralmente usa lace. Ela gosta de usar lace e ela usa. Aí a gente fala, mas, gente, é sobre cabelo de mulher preta. Lace é cabelo de mulher preta. Independente se ele é liso, se ele é cacheado, a gente tem que mostrar isso também. Porque a Giovanna tá de trança. Então, tipo, é cabelo artificial, né? Então, aquilo ali é o cabelo dela também. E é toda uma questão de, tipo, lace também é empoderamento. Não é só questão de ter cabelo cacheado, é você ter a sua identidade e você mostrar a sua identidade. E aí tem toda aquela questão, agora tem essa romantização do cabelo cacheado. Mas, assim, o cabelo só se for aquele cacheado bonito, que é definido, que demora 5 horas pra fazer. Obrigado, pessoal, pelo filme, tá bom?